E essa é uma armadilha, né? O investidor vê um fundo de papel pagando 14%, isento, lindo. Fala, é isso que eu quero. E quando vê, Ele o vai dividendo ficando, já não ele vai paga mais as ficando contas. pobre ano após ano. Inflação, meus caros, tem que ver juro real. Vocês vivem nos perguntando o que é melhor para dividendos, fundos imobiliários ou ações? Então aqui para você hoje, de um lado, nos fundos imobiliários, eu, Ricardo Figueiredo, especialista, com mais de 10 anos dedicados exclusivamente aos fundos imobiliários, mais de 20 anos no mercado financeiro, com o meu amigo Evandro, um dos melhores analistas de ações que o Brasil já produziu. O cara é fera no valuation e a gente vai te ajudar a resolver quem vence essa batalha de gigantes, né? Fundos imobiliários gigantes nos dividendos, ações também gigantes nos dividendos. E aí, Evandro, vamos ajudar essa turma hoje? Bora, professor. Vamos nessa então, já separa o material porque hoje você vai entender quem dá mais dividendo, quem é que está pagando mais, será que algum te aposenta mais rápido, será que um te dá mais ou menos susto do que o outro? Evandro e eu aqui para responder tudo isso. Bora lá, então eu já vou puxar a primeira pergunta e eu quero saber, professor Ricardo, o que dá para esperar de forma realista de dividendo de fundo imobiliário de papel, de logística, de escritório, muita estratégia? Se a gente olhar para o momento que a gente está gravando esse conteúdo, tudo que está acontecendo no mercado, o IFIX está carregando hoje um dividend yield médio superior a 13,5% ao ano. Isento de imposto de renda para a pessoa física, nunca a gente deixa de frisar essa parte porque ela é importantíssima para o retorno do investidor. É óbvio que por classe isso muda um pouquinho, o fundo de papel paga um pouquinho mais, os multi-estratégias bem selecionados, tem multi-estratégia pagando 15%, 16% ao ano de dividendo. Com a carteira muito boa, muito bem selecionado, você consegue encontrar. Tem fundo que está pagando um pouquinho menos, chega ali logística pagando ali os seus 11%, 10%, 12%, enfim. Mas no geral é um patamar de dividendo muito acima da média histórica. Por quê? Porque as cotas estão deprimidas. Então, acho que trabalhar com esse número do IFIX como uma média aí, buscando esses 13%, aí a depender do seu portfólio um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, é um bom patamar. Mas aí, Evandro, e nas ações? O que é um dividendo honesto para se esperar no mundo de ações, escolhendo uma empresa que seja boa dividendo? Exato. Por quê? Porque a gente sabe que tem empresa que é de crescimento, o negócio dela não é distribuir dividendos, né? Então, olhando para aquela empresa que o motor dela é distribuir dividendo, e aí, o que eu espero dela? Então, hoje o Ibovespa, ele está pagando aí por volta de 5% de dividend yield, o que já é bastante elevado para o padrão histórico dele. Se você selecionar ações com essa característica de dividendo, você tem um Itaú da vida que paga um 6. E parece, poxa, tão pouco em relação ao fundo imobiliário. E realmente é, né? Você tem bons fundos de papel aí pagando, 13, 15 até. Só que o Itaú, ele devolve somente 60% do que ele gera. Os fundos imobiliários devolvem 95%. Essa é a diferença importante. Então, acaba que o dividendo do Itaú, mesmo que ele pague somente 6% hoje, provavelmente ano que vem vai ser um pouco maior em relação a quem está comprando agora. Então, vamos trabalhar aí com um número de 6 a 10, passando muito de 10 já começa a entrar em problema, talvez aquele dividendo não recorrente e sustentável. Mas você trouxe um fator que é importante a turma ter em mente, né? O fundo imobiliário, ele acaba, de fato, entregando ali o lucro dele na forma de dividendo para o cotista. A ação não necessariamente vai tudo. O payout dela, né? Esse é o nome, a fração do lucro que vira dividendo é menor. Então, olhar o número simplesmente pode te levar a uma conclusão precipitada, é mais ou menos isso? Perfeito, é isso. Tá, e professor, tem FII pagando 14% ao ano, isento de imposto de renda. Isso é uma armadilha ou dá para se sustentar? Vou evocar a minha carta da segurança e eu posso usar porque eu sou economista de formação. A ver. Depende. Depende do quê? A gente precisa olhar a composição desse dividendo. O que está gerando esse dividendo? Porque às vezes as pessoas ficam olhando muito o número, 14%, nossa, que número legal, dividendo bacana, né? Pô, é legal mesmo, mas o que está gerando isso? Tem que ver se tem não recorrente ali, qual é a sustentabilidade desse não recorrente. Tem que observar qual é o risco que eu estou correndo para receber esses 14%, especialmente quando você fala de fundo de papel, por exemplo, ou no fundo de tijolo, qual é a estrutura de alavancagem que tem nessa carteira? Como é que está o endividamento desse fundo? Hoje em dia quem paga 14% é praticamente papel. Pouco tijolo paga isso. Você tem um ou outro fundo ali mais esticadinho e o pior, esse é o ponto, tem, mas é um não recorrente.
pingou um mês só, no outro mês não vai pingar, ou vai pingar durante 6 meses. Acontece. Tem coisa muito boa pagando 14, fundo de papel, multi-estratégia, né? E tem outras coisas que são armadilhas, e aí também a gente precisa ter cuidado com o termo armadilha. Porque a armadilha pode ser no sentido simplesmente de você não entender o que aquilo é só no curto prazo. Não é que o fundo está fazendo nada de errado, que a carteira tem risco, não. Durante 3, 4 meses ele vai distribuir a mais e depois vai normalizar. E tem armadilha que é do tipo, esse cara tem um risco elevadíssimo. Beleza. Que o fundo de papel é um fundo de crédito. É um fundo de crédito. O devedor está pagando. Maravilha. Se der problema, você não vai receber. E ação pagando dividendo de 15%, 20%. Petrobras teve ano que conseguiu fazer isso. É sustentável ou é uma coisa mais conjuntural, sorte de momento de commodity, por exemplo? Total momento de commodity. Assim, uma empresa que paga 20% ao ano, se for sustentável, o mercado vai ajustar e ela vai acabar pagando menos dividendo, né? Porque o preço cresce. Então você vai ter que fugir desses mercados que são meramente de commodities para basear o seu dividendo mais diversificado, você precisa ter uma carteira. Não significa que você não deve ter posições de commodity na carteira buscando dividendos. Perfeitamente aceitável você ter uma Vale da vida, uma Petrobras, mas também tem que ter uma Itaú da vida, talvez, uma Itaúsa, uma BB Seguridade, que é um setor de seguros que eu vejo que tem mais potencial para pagar um dividendo elevado por muito tempo, porque nós temos um juro muito elevado. Isso beneficia muito as seguradoras. Então, não à toa, a BB Seguridade está no máximo, no topo histórico, e ainda está pagando 11% de dividend yield. Eu acho que a BB Seguridade ela deve cair um pouquinho esse dividendo ano que vem, mas ainda assim a gente está falando aí de 9%, 10%. Muito interessante. E aí eu quero trazer para o jogo a questão da tributação. Porque são 2 bichos diferentes no mundo da tributação. E quando a gente olha para o cenário de 2026, a gente ainda traz um elemento adicional, que foi aquela tributação da renda mensal de dividendos acima de 50 mil, uma alíquota de 10%. Os FIIs atravessaram ilesos ainda esse evento. E a pergunta que fica é, as ações, na sua opinião, que são focadas em dividendo, elas diminuem, chegam até mesmo a perder, por exemplo, a atratividade por conta desse evento, dessa tributação agora? Eu acho que para a maior parte dos telespectadores que estão nos vendo nesse momento, eles não recebem 50 mil por mês para incorrer nessa tributação. Então, perfeitamente aceitável. Dito isso, nós vimos empresas antecipando esse dividendo ano passado. Então, você está vendo um dividend yield aí, uau, 20%, 17%, mas é porque ela tomou, às vezes, até dívida para antecipar esse dividendo, porque o controlador paga 10% sobre o que ele recebe. Então, esse ano eu vejo distribuições um pouco mais magras que no ano anterior. E aí é importante, aquele aviso que a gente sempre fala, cuidado quando você olha para o retrovisor. Perfeito. Quando você for olhar o dividendo de últimos 12 meses, você vai ter essa característica que o Evandro citou, né? Dividendos um pouco mais poupudos, né? Chamando a atenção, mas por conta de um evento específico, não recorrente. Professor Ricardo, fundo imobiliário ele paga dividendo todo mês. Ações não necessariamente, pode ser trimestral, semestral ou nem ter uma frequência fixa. Isso é um conforto ou é uma armadilha? A pergunta é muito boa. Eu diria, inclusive, que eu sou um tanto quanto polêmico nessa resposta. Eu gosto de polêmicas. Por quê? A gente tem que lembrar que, primeiro, o fundo imobiliário não é obrigado a distribuir todos os meses. Então, às vezes, o investidor ele imputa uma responsabilidade para o gestor, que o gestor não tem essa responsabilidade. Então, as pessoas precisam estudar um pouquinho mais o produto em que elas investem. Ele precisa distribuir 95 em qual período? Semestre. Semestre. Os gestores entenderam que o mercado gosta da distribuição mensal e o fazem de forma mensal. Pô, super legal. Ele é obrigado a distribuir todos os meses? Não, não é. Na época da pandemia, os shopping centers cessaram e a turma descobriu na prática que ele não era obrigado a distribuir. Aí lá em junho, sobrou um pouquinho aqui, deixa eu atender o mínimo legal e distribuiu. Então é importante esse primeiro ponto. O que eu entendo? O gerenciamento do que há de dividendo e a utilização desse dividendo é uma responsabilidade do investidor, não do gestor, do fundo. Então, se eu receber 12% e receber um pouquinho em cada mês, ou receber 15%, mas receber 2 vezes por ano, eu prefiro receber 15 2 vezes por ano. Eu, Ricardo. E eu vou saber fazer os meus controles lá, eu estou no momento de construção de patrimônio, quando eu receber, vou alocar na minha carteira e segue. Se eu tivesse no momento de usufruto, pingou aquela bolada de dinheiro, eu não iria para a festa.
Eu saberia que ia precisar passar 5 meses com aquilo até no sexto pingar de novo. Mas eu entendo que as pessoas têm o psicológico de ver o pinga-pinga todo mês e torna aquilo, inclusive, um motor para continuar investindo. Olha que legal, pingou, vou comprar mais, pingou de novo. Então eu super respeito quem se move por isso, porque ajuda a continuar no processo. Então se isso te ajuda a continuar no processo, eu entendo que o fundo imobiliário ele dá essa vantagem, né? Porque ele tem essa recorrência mais natural do que as ações. As ações são mais erráticas. É uma vantagem cair todo mês? Se psicologicamente for considerado uma vantagem, é. Com certeza. Se psicologicamente for algo neutro para você, não é vantagem, é neutro. Pela ótica das ações, eu acho que é até prejudicial esse anseio de dividendo mensal. É por isso que eu acho que uma pessoa tem que ter assim, uma carteira como se fosse um prato recomendado por uma nutricionista. Você tem diferentes macronutrientes e nesse prato você vai ter fundos imobiliários, você vai ter ações. Quando eu recomendei BB Seguridade em novembro do ano passado, os assinantes vão receber agora em agosto um dividend yield, né, 2 vezes ao ano, que equivale aí a uns 16, 17% de yield on cost, mas só 2 vezes ao ano. Será que alguém está triste de receber 16% isento, mais valorização da ação? Então, eu concordo plenamente que você tem que se organizar como investidor, especialmente se investe em ações buscando dividendo, porque você não tem essa recorrência que é costumeira dos fundos imobiliários, nem sempre, é claro, que é uma característica que me remete mais aos fundos de tijolo. Você tem um aluguel mensal, aí você tem esse fluxo que casa com a distribuição de dividendo, né? Fluxo de caixa. Então, com ações eu teria um pouco mais de receio. Acho que você tem que buscar um yield bom e sustentável. Não importa quantas vezes ao ano ele é pago. Imagina alguém que tem lá seus 55 anos de idade, já tem 1 milhão na conta para investir. O cara vai de 100% ações ou 100% fundos imobiliários? Pensando que ele vai viver de renda. Pode ser. Pode ser, né? Mas independente disso, eu dividiria. Eu não teria só FIIs, eu teria um pouco de ações também. Até porque você é um apaixonado dos fundos imobiliários e você tem ações na carteira. Eu tenho ações na carteira. E por que eu teria ações também? Porque um erro comum que as pessoas têm na hora de montar uma carteira para renda, a gente falou um pouquinho já na pergunta anterior, que é transferir para o produto a responsabilidade que é dela, que é gerir o fluxo de caixa. A responsabilidade é dela. Então a carteira não precisa gerar todos os meses os dividendos. Basta gerar um bolo de dinheiro por ano que eu consiga fazer as minhas contas do dia a dia ali tranquilamente. Mas fora isso, por que eu teria um pouco de ações e um pouco de FIIs e não me limitaria a isso, tá? Eu também teria um pouco de renda fixa, um pouquinho lá fora, enfim. Porque eu não ficaria preso em apenas real estate. Quando você tem uma carteira só de FIIs, você concentrou a tua alocação em real estate. Em uma segunda camada, você começa a beber em outros segmentos da economia. Ah, porque você no shopping center tem o varejo, na logística o seu locatário é e-commerce, no prédio é... Mas no final do dia é a segunda camada, é o teu locatário. Você tem real estate. E quando você vai para as ações, você consegue diversificar mais o teu portfólio na economia. Você pode ter um pouco de commodity, você pode ter utilities, que é energia elétrica, saneamento, enfim. Pensando numa carteira para dividendos. Então você diversifica muito mais a sua carteira. Eu seguramente dividiria. E você? Eu dividiria também, professor. Como você, eu sou um apaixonado da minha classe. Adoro ações, mas eu também tenho fundos imobiliários, como você bem sabe. E você mencionou até a concentração, existe uma certa concentração geográfica nos fundos imobiliários. Também. Né? Porque existe muito São Paulo. Você até consegue uma exposição em Manaus, né, via shopping, Rio de Janeiro. Mas São Paulo, principalmente em logística, é o centro, né? E nas ações, como você falou, eu consigo ter seguradora, mineradora, petróleo, uma das minhas paixões, que não é para dividendos no momento, mas pode ser. Essa ação que você sabe que eu gosto bastante. Vai pagar dividendo no ano que vem, estou esperando. Mas eu também diversificaria. E ainda tem outro ponto para cereja do bolo nesse item, que é a carteira de renda, ela tem que ter a capacidade também de uma preservação do poder de compra daquele patrimônio. As ações são muito boas para isso. Bem selecionadas, sim. Bem selecionadas, elas são muito boas para isso. Fundo imobiliário também, só que você tem que reinvestir parte desse dividendo. Especialmente na tua fatia de fundo de papel. Especialmente. Tijolo consegue repassar mais a inflação. Não tão reloginho, né? Porque às vezes você pega um cenário um pouco mais duro, mas consegue. Então as ações elas entram com esse componente aí para defender bem o poder de compra do patrimônio. E essa é uma armadilha, né? O investidor vê um fundo de papel pagando 14%, isento, lindo. Fala, é isso que eu quero. E quando vê, ele vai ficando pobre ano após ano. Inflação, meus caros, tem que ver juro real. Evandro, e na nossa plataforma da Finclass está lá a carteira de renda desenhadinha para quem quer viver de renda, né? Casando muito bem com isso que a gente falou, né? Olha lá, a gente tem fundo imobiliário 40%, parte aqui de renda fixa 30%, parte de ações 20% e investimentos alternativos, tem coisinha no exterior, enfim, 10%, formando aí o total da carteira.
vários papéis super interessantes, ações também, fundos imobiliários, está tudo aqui definido qual é a alocação, qual é o preço máximo a pagar, qual é o dividend yield esperado para os próximos 12 meses. E se a pessoa estiver em fase de construção de patrimônio, como estamos, por exemplo, tem a carteira de valorização também. A pessoa vem aqui, troca a carteira, coloca a valorização e aí ele mostra a mesma coisa, só que para quem está construindo patrimônio. Uma alocação completinha com todas as classes de ativos. A pizza já fica na tela bonitinha para todo mundo. Ações, fundo imobiliário, investimentos alternativos. E tem coisa no exterior, dá para investir nos Estados Unidos, enfim, outras geografias. Quer aprender a investir com a gente da maneira correta, carteira diversificada, link na descrição, QR Code na tela, certo? E para aproveitar tudo isso, você pode adquirir a Finclass com 40% de desconto. Lembrando que você pode ver de forma exclusiva o documentário dos Barsi. Deixamos QR Code na tela, link na descrição, aproveite, 40% off. Cara, descontaço. E o documentário dos Barsi, imperdível, hein? A pessoa está montando carteira de ações, olhando para dividendo. Qual o erro comum essa galera anda cometendo? Escolhendo ação de empresa muito alavancada. E a alavancagem ela tem que ser vista caso a caso. Uma ação de saneamento, ela pode operar com uma alavancagem mais alta que uma outra de construção civil, por exemplo. E a alavancagem você pode ver principalmente, por exemplo, com a dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa. E você vê quantas vezes a empresa está alavancada. Então, mais de 3 vezes costuma ser muito alto. E uma empresa que está muito alavancada, uma transmissora, por exemplo, que é queridinha, vou citar aqui, que é a Taesa, ela tem projetos que ela vai ter que desembolsar muito CAPEX, tá? Como se fosse um condomínio logístico, ela vai ter que pôr CAPEX para pôr essas linhas de pé, e ela está com uma alavancagem muito alta, pagando muito dividendo. Esse dividendo dessa empresa não me parece sustentável, só que ela é uma queridinha dos investidores de pessoa física. Então, evitar esse caso de dividend yield que não é um patamar normalizado. E nos fundos imobiliários, o que dá para evitar de cascas de banana? Várias, né? Primeira é que quando eu olho para o atual cenário, eu sinceramente não vejo nenhum sentido em fundo de papel high yield, que é aquele que corre mais risco de crédito. Por quê? Porque a turma que tem menor risco de crédito nos fundos de papel, que são os high grades, eles estão entregando um nível de dividendo muito, muito alto em relação à média histórica, te fazendo correr um risco muito menor. Carteiras sólidas, sem histórico de estresse, de problema de crédito, então não faz sentido. Segundo ponto é concentração em qualquer segmento que seja, mas concentração em fundo de papel acho que é ainda pior, por aquele ponto que você muito bem citou, Evandro. O fundo de papel, ele entrega todo o retorno dele via dividendo. Então, se você faz uso desse dividendo para pagar suas contas, enfim, no próximo ano, ele vai continuar entregando para você inflação mais 8, inflação mais 7, inflação mais 9, mas a tua base de patrimônio continua a mesma, porque você tirou todo o dividendo de lá. Ou seja, você vai ficando mais pobre ano após ano. Por quê? Porque a geração de dividendo quase que a mesma em reais todos os anos, mas os anos passam, os produtos ficam mais caros, as contas ficam mais caras. E você ainda tem fundos de papel que são indexados ao CDI, por exemplo. O CDI nós não sabemos para onde ele vai, mas possivelmente ele vai cair. E com isso o dividendo cai também, né? Então você está olhando no retrovisor, pensando naquele dividendo super maravilhoso, mas ele vai cair com o indexador. Quando o CDI estava 15, a gente espera, por exemplo, que ele feche o ano abaixo de 14. Ou seja, cada vez que passa, essa carteira vai pagar um dividendo um pouquinho menor. Eu vou dar um conselho que eu acho que você vai concordar comigo. Vamos nessa. Ele se aplica às ações e aos fundos imobiliários. Meu conselho é, não subestime as ações dos fundos imobiliários que estão com um dividend yield mais baixo do que os outros ativos que pagam muito dividendo, tá? Tem ativo aí pagando 6, 7, 8%, que tem muito potencial. Não só de crescer um pouco esse dividendo, mas também de valorização. Que é importantíssimo para o patrimônio, para você manter o poder de compra desse patrimônio ao longo do tempo. Excelente. Agora, Evandro, seguinte, tem ação que não paga dividendo. Tem. Essa ação também tem que estar na carteira da pessoa que está pensando no dividendo? Acho que sim, até porque você é um cara que tem um perfil de dividendos. Você gosta de dividendos, senão não gostaria de fundo imobiliário. E você comprou aquela minha recomendação que não paga nada de dividendo, que ela subiu uns 40%. Compradíssimo e felizíssimo. Não paga nada de dividendo, então você também tem que ter um pouco de crescimento na sua carteira, mesmo com essa carteira buscando um perfil mais de renda. Então não adianta focar só em dividendo. Tem ação boa por aí que não paga dividendo, mas tem que estar na carteira. Você está triste com a ação que subiu 40% desde janeiro e não paga dividendo? Nem um pouco triste. Aposentadoria, se isso estivesse chegando hoje,
falta bastante ainda, você é jovem, que eu Sou jovem. Mas se estivesse chegando agora, quanto de FII você teria na sua carteira? Você que é o cara das ações. Cara, eu teria muito. Eu sou apaixonado por ações, mas eu adoro o instrumento de fundo imobiliário. Porque você tem uma isenção de dividendo, você tem uma estrutura de custos enxuta, você tem essa renda que pode ser mensal recorrente. Então eu teria muito tijolo. Teria alguma coisa de papel, mas acho que eu teria aí tranquilamente uns 50%, que eu não recomendo que você faça isso, tá? Eu tenho uma tolerância à volatilidade muito alta. Eu gosto muito de volatilidade. Então, a volatilidade de fundo imobiliário, você falou hoje que o fundo de escritório caiu 2% no último mês, para mim isso é uma volatilidade diária das ações. Então eu teria tranquilamente uns 50%, talvez mais por cento. Mas vamos lembrar que na Finclass, na carteira renda, a gente tem 40% em fundo imobiliário. E eu costumo dizer para as pessoas, se você oscilar entre 30 e 50, ok, não é porque ele vai ficar flutuando nesse intervalo, mirando os 40. Então o teu 50 não está tão descolado assim não, pode ficar tranquilo. E você, quanto que teria, professor? De FIIs ou de ações? De FIIs. De FIIs eu miraria também uns 50%, 40%, 50%, eu acho que é um patamar que geraria um recorrente interessante, mas concordo contigo, muito mais tijolo do que fundo de papel, tijolo bem selecionado, pensando na preservação de capital também. Você é tijoleiro? Eu sou tijoleiro de nascimento. Agora, e para quem está começando agora, como é que você faria? Você teria mais FII ou mais ações? A pessoa, o jovem que tem 20 ou 30 anos para fazer um encarteiramento de ativos? A resposta conceitualmente mais adequada seria você focar mais em ações, porque ela tem um potencial de você ter valorização mais expressiva do que fundos imobiliários no longo prazo. Mas a realidade ela é mais perniciosa do que parece, porque todo investidor que começa, ele acha que ele é muito mais arrojado do que realmente é. E o fundo imobiliário, ele tem menos volatilidade, ele dá esse dividendo mensal, que você tem um sentimento de que a coisa está evoluindo, que você não tem necessariamente nas ações. Então, eu recomendo que, ainda que seja contraproducente para a minha classe, que você comece mais com fundos imobiliários do que com ações, mas tenha os dois. Exatamente, não pode concentrar, tenha um pouco em cada classe, pode até ser um meio a meio, por exemplo. Pode até ser um meio a meio no começo, mas tem um pouco de cada classe, por quê? Porque você vai beber dos benefícios das duas e, obviamente, preferindo ativos muito bem selecionados, com certeza, né? Empresas boas, fundos imobiliários de qualidade, e foi exatamente isso que a gente montou na Finclass. Então, fica o lembrete, QR Code está na tela, o link está na descrição para você com 40% de desconto se tornar assinante. Evandro, ficou decidido então que tenha FIIs e também ações. Tenha os dois na sua carteira, porque isso vai fazer muito bem para os seus dividendos, tá certo? Não se esqueça de dar o like no vídeo, porque o like não é tributado, tá? Igual os dividendos, o like não é tributado. Nem tá se inscrever. Também não é tributado se inscrever, pode se inscrever. Compartilhe, assim esse vídeo chega a mais pessoas, a gente entende qual é o tipo de conteúdo que você gosta. Esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço, até mais.